Olá, pessoal! Hoje, neste episódio, eu vou te dizer um negócio. Esse episódio vai responder muita coisa de muita gente que quer saber de algo que é muito inovador. Mas eu não vou nem dar spoiler ainda, tá? Vou primeiro falar para vocês quem são os nossos parceiros de gestão. Parceiro de gestão Diamante, Agropalma. Parceiros de gestão Ouro, Evoluir, Valicard, Instituto ID e StandUp. E nossos parceiros de gestão prata, Sabin, Forbase, Fortes Tecnologia e Arcos. Rosanique não me deixa andar mal acompanhada. Quem está aqui com a gente hoje? Começa pelo tema, né? Eu imagino que todo mundo tem o sonho de consumo de ter uma diretoria de felicidade no trabalho. Imagina o que é isso. Imagina realizar uma coisa dessa. E é isso que a Aline Mello, que é a nossa convidada, vai contar para gente, que foi a palestra dela hoje no CGG. E a gente quer saber, gente, como é uma diretoria de felicidade no trabalho? Conta, Aline. Muito obrigada, primeiro, pelo convite, estar aqui, falar para tanta gente aqui, voltar no podcast, né, para atingir mais e mais pessoas. Bom, a gente tem a diretoria de felicidade na Heineken há quase 3 anos, então desde o início de 2023, e isso veio de uma solicitação do nosso CEO. Olha que interessante. Nossa, Sonho de consumo. eu falei para vocês isso. Mas é o que falo, né? Liderança, o exemplo arrasta também, né? Então, desde 2022, a gente fez um planejamento do que seria, como a gente iria trabalhar felicidade para as nossas pessoas e Além da cerveja, tratamos além dos nossos produtos maravilhosos, né? Eu falei, são 17 marcas de cervejas que a olha gente aí. tem, né? Então, não é só a nossa Além dessa Heineken, felicidade, além da nossa né? Além de verdinha. fazer a felicidade dos clientes, fazer a felicidade dos colaboradores. E aí a gente começou a estudar, né, o que é felicidade, como que a gente pode trazer, porque tem muitos estudos e os autores trazendo que felicidade é algo que precisa ser praticado. Como a gente traz essa prática para o nosso dia a dia e em especial na corporação, na companhia. A partir disso, a gente estruturou uma estratégia, né, então de 5 anos, a gente, né, criou uma estratégia ali de 5 anos para que a gente chegasse em felicidade ali como cultura da empresa. E a gente trabalhou com pilares fundamentais. Falo, são 3 grandes pilares, né? O primeiro que a gente traz é mensurar, então ter uma pesquisa de felicidade para que todos os colaboradores possam compartilhar como estão se sentindo, né, naquele No momento. trabalho ou em geral? No trabalho. A nossa Aham. pesquisa ela é específica para o Para trabalho. o ambiente de trabalho. Tem perguntas simples como, por exemplo, experiencio mais emoções positivas do que negativas no trabalho, né? Meus valores têm relação com os valores da empresa. Então, Entendi. eu recebo feedback do meu gestor, então no trabalho, né? E tem uma única pergunta que eu falo que ela pode não ser considerada relacionada ao trabalho, mas acho que o trabalho tem uma influência também que é sobre vitalidade, um dos pilares, né? Então, que a gente fala sobre o autocuidado. Então, que a gente pergunta se as pessoas têm investido um tempo para o seu autocuidado, para cuidar da sua saúde integral, então, saúde física, saúde mental. E que eu falo, se o trabalho ocupa muito do seu tempo, Uhum. você perde, né, o tempo, a intenção ali para o autocuidado. Por isso que eu falo que tem uma relação, mas enfim, essa é a única que é do indivíduo ali. Então, a cada 15 dias a gente está com essa pesquisa lançando, e esse é o primeiro pilar ali que a gente tem. Hoje, depois de quase 3 anos de jornada, a gente tem cerca de 85% de respondentes, né, em média. Muito Então, legal, número bom. número incrível, né? A gente começou com um número bem mais baixo lá, né, em 2022, quando a gente estava pilotando, e a gente chegou ali já nesse número. O segundo pilar que a gente traz, que é treinamento de liderança, então capacitar as lideranças para poder falar sobre felicidade. Eu mesma sabia muito pouco, o que eu achava que eu sabia. Falei, eu sabia muito menos do que eu achava quando a gente mergulha nesse universo de ciência da felicidade. Então a gente trouxe para os nossos líderes ciência da felicidade, segurança psicológica, a gente falou muito sobre psicologia positiva, a gente trouxe mais para esse ano, então, sobre feedback, dar, receber, enfim, construindo para que ele tenha essas conversas contínuas com os times e mantenham essa conexão ali das pessoas. E
Para o terceiro pilar, então, dentro ali, né, da nossa estratégia, a gente traz os embaixadores da felicidade. Então, são pessoas voluntárias que querem saber mais sobre o tema e multiplicar o tema, e que a gente traz capacitação, traz desafios, enfim, isso dá, inclusive, visibilidade para as pessoas, né, de uma forma diferente, traz outras comunidades ali também para a empresa, isso tem sido muito bacana. E hoje a gente tem cerca de 1.500 embaixadores já da Olha felicidade. isso. Aí eu assim me interessou demais esse tema porque eu trabalhei em duas indústrias de bebidas e eu sei que não são a Heineken, né? E eu sei o quanto que era difícil porque é pesado, é um trabalho, como é que eu vou te dizer, intenso, né? Horários de trabalho, competição, e realmente é um negócio muito puxado. Você trabalhar em indústria de bebida, não que em outros segmentos não sejam, mas assim, bebida já tinha uma característica, as garrafas em geral tinham uma característica de ser um trabalho extremamente exaustivo, de todos os pontos de vista, né? Do analista, do gestor, da linha de produção, da equipe de venda, do pós-venda, de todo mundo que atende toda essa característica. Eu acho fantástico, né? Como é que surgiu essa ideia e é possível? Qual que resultados vocês estão tendo, né? Se teve resistência ou não para implementar isso? Como é que combina um ambiente que eu imagino que a Heineken não deve ser diferente em relação a esse cenário que eu te falei antes de bebidas em geral, né? Para eu virar uma chave, porque nas indústrias onde eu trabalhei, era quase incompatível, né? Uma diretoria de felicidade com o ambiente que se vivia. Como é que você fez essa mágica? Boa. Eu acho que quando a gente traz a diretoria de felicidade, ela está alinhada com o propósito da empresa e com os valores da empresa, então isso já traz para a gente um respaldo maior. A nossa liderança é algo que puxa muito esse tema também, de como a gente precisa exercitar a felicidade, como a gente precisa se organizar dentro da nossa jornada de trabalho. Felicidade, trabalhar felicidade não significa que a gente não vai ter problema, ao Sim. contrário, né? A gente fala felicidade é resolver problemas também, chegar no resultado, é ter lucro também para a empresa, mas através de um modelo melhor. Né? Então, de qual é a melhor forma? Então, acho que a gente vem trabalhando com isso. Alguns líderes tivemos resistência. No início, a gente teve um pouco mais de resistência. A gente via que alguns líderes, a gente teve algumas pessoas que Não saíram, acreditava, né? não acreditavam, não trabalhavam o tema com a equipe, inclusive saíram da É uma companhia. mudança completamente Totalmente. de. E é uma coisa tão simples, eu falo, a gente está passando por uma mudança na organização do trabalho. A inteligência artificial está entrando, a gente tem modelos diferentes de trabalho, a gente tem modelos diferentes de formação das pessoas que estão entrando do mercado de trabalho, e a gente tem diversas gerações trabalhando no mesmo ambiente. Então, a gente precisa mudar, a liderança também precisa ter essa capacidade de trazer essa questão mais humana. Felicidade, trabalhar a felicidade, ter um ambiente de escuta, ter um ambiente mais positivo ali também, reforçar o que é positivo. Eu falo, a gente está acostumado com a cobrança, mas como reforçar o positivo engaja a pessoa a resolver o problema? A gente não pensa nisso, né? Então, acho que trabalhar felicidade tem trazido para essas lideranças uma humanização maior. Uhum. E isso, em geral, aí vem o nosso resultado, né? Com isso tem vindo o nosso resultado. Aline, felicidade, engajamento e satisfação são coisas diferentes do ponto de vista de estar dentro do trabalho? Felicidade tem diversas formas da gente interpretar, né? A gente utiliza muito que a nossa felicidade ali está dentro da metodologia da psicologia positiva, que a gente precisa, né, de emoções positivas, de engajamento, de relações positivas, que é o que a gente vê que os maiores estudos trazem, que é o que mais gera felicidade para as pessoas, mas também de reconhecimento, de atingir os resultados e da nossa vitalidade também. Então, eu falo, a felicidade está ali, mas a gente tem várias definições, né? Então, tem gente que lê felicidade como bem-estar, tem gente que lê felicidade entre um mix de prazer e bem-estar, mas trazer dentro da felicidade corporativa, né? A gente fala muito sobre a felicidade do colaborador, a gente fala da felicidade do time, da felicidade da empresa e da felicidade dos clientes também. Então, como a gente traduz isso no nosso dia a dia.
nas atividades que a gente está fazendo para que a gente faça da melhor forma possível e com intenção. A gente tem adoecido, tem visto, né? A gente vê afastamento por doença mental crescendo em todo o mundo, esse mundo de hiperconectividade, a gente se perde muitas vezes. Eu falo, felicidade muitas vezes é voltar para o simples. Tem uma ação, uma dinâmica que a gente fez, né? Que a gente fez com alguns grupos, que é uma lista da felicidade. Então, uma coisa simples, o que que te traz bem-estar, né? O que que te traz emoção positiva? E as pessoas fizeram, tem pessoas que não conseguem passar de 5 itens, né? Então, assim, o momento de como eu consigo estar alerta para o que me faz bem? Por que eu só vou reclamar ao invés de eu olhar o que que me faz bem e o que eu posso mudar, né, para que eu me sinta bem? Eu acho que esse é um exercício bem frequente. A gente faz uma coisa assim, a gente fala, é uma lista de 100 itens que te traz felicidade. 100 é desafiador, mas a gente tem lá, né, desafiado mesmo. E isso tem sido interessante que as pessoas têm levado para casa. Então, assim, nunca sentou com o filho para perguntar o que te faz bem. E às vezes você pensa que é uma coisa que traz felicidade, o filho vai lá e fala que é outra, né? Com o companheiro, companheira. Então, a gente tem trazido algumas coisas que são simples, que te trazem para o presente, que te trazem para o humano também. Você fala, vamos mudar a perspectiva ali do olhar, porque é possível fazer de uma maneira diferente, né? Então, acho que a gente tem trabalhado dessa forma também de motivar as pessoas de algo que a gente usa dentro do trabalho e coisas que são desenvolvimento do indivíduo. E uma coisa que eu acho que é uma curiosidade de muita gente tem a ver com este cargo, Uhum, né? Se a gente tivesse que descrever este cargo, diretor de felicidade, o que que faz o diretor de felicidade? Porque tu está falando de algumas pesquisas, tu está falando de trabalhar muito as pessoas, a liderança, os pilares ficarem muito claros. Mas o que é o diretor de felicidade? É uma coisa que, de repente, outras empresas não só podem e devem modelar, porque a gente acredita nisso, né? uhum. Mas como? O que que um CEO, um dono de empresa, que é a nossa realidade aqui, tem muito dono de empresa, muita empresa familiar de grande Uhum. porte, o que que ele precisaria olhar para ter um diretor de felicidade? Eu sou a favor que todas as empresas tenham Eu uma, também, eu já comprei ideia. né? Ótimo. É porque tendo uma área, a gente coloca intenção naquilo, a gente Isso. dá visibilidade. Eu falo, um diretor de felicidade, hoje a gente está dentro de uma vice-presidência de RH e como qualquer outra área. Falo, a gente tem, né, um planejamento estratégico de onde estamos, o que a gente precisa fazer para chegar onde a gente quer daqui a 5 anos, como qualquer outra área. Né? E como a gente mobiliza as pessoas. Quais são as outras áreas que eu preciso trabalhar? Porque a gente está falando em uma parte de cultura, a gente está falando em uma parte de treinamentos, a gente está falando em uma parte de saúde integral, né? A gente olha muito para a saúde das nossas pessoas também, dentro do pilar de vitalidade. Então, falo, um diretor, uma diretoria de RH funciona como qualquer outra diretoria, com estratégia, com métricas, com KPIs, temos KPIs também para atingir. É um único KPI que a gente não tem, que é a nota de felicidade das pessoas. Não, que Não interessante. temos, né? Embora a gente mensure, ninguém tem como objetivo chegar num KPI perto de 100, por exemplo, de favorabilidade. A gente não quer gerar nenhum viés dentro da nossa pesquisa. Então, o que a gente quer ouvir realmente é: tem equipes menos felizes, tem equipes que são mais felizes também, como a gente trabalha com Uhum. essas duas equipes. Então, a gente, na realidade, tem as mesmas competências do RH e aqui, de repente, num futuro, um RH bem preparado, né, com um projeto bacana, deixa de ser um RH, gestão de pessoas, ou seja lá que nome que a gente dá, para evoluir para uma área de felicidade, não mais uma área de gestão de pessoas. Uhum. Mais ou menos isso, amiga. Eu gosto de onde você chegou com esse assunto, assim, né, Paulo? Hoje a gente é um departamento dentro da vice-presidência, mas que trabalha com todas as outras diretorias, né, dentro dessa vice-presidência também. Então, é uma área que trabalha com toda a empresa, né, em Muito parceria transversal, assim. transversal. Que legal. E aí, então, uma pessoa para trabalhar com isso necessitaria, que é mais ou menos dentro da, da pergunta da Suzy, né? Eu trabalho com RH, eu quero trabalhar com felicidade. Eu vou fazer uma pós em psicologia positiva, alguma coisa por aí? Tem alguma Tem qualificação maior, mais assim?
dentro da experiência já de vocês, né? Que caminho foi trilhado para qualificar um time, que eu imagino que não deve ser uma pessoa só, né? Que qualificação esse time precisou para estar trabalhando dessa forma? Eu acho que uma formação que é bem interessante, que é de Chief Happiness Officer, né? Então, tem diversas escolas hoje que já trazem, né, esse tipo de formação. Tem aulas, por exemplo, Fundação Dom Cabral, acho que é de felicidade corporativa, onde eles têm, né, incluído felicidade como algo mais robusto também de formação. E aí eu vejo, assim, diversidade de formação. Não precisa necessariamente ser alguém da área de saúde, mas precisa ter um conhecimento sobre felicidade. Psicologia positiva é muito interessante, ciência da felicidade, ter a visão de bem-estar. Hoje a gente pluga também o que é saúde integral dentro da diretoria de felicidade, então todo gerenciamento, nós temos um programa de saúde mental dentro da companhia, onde a gente oferece, né, atendimento psicológico sem nenhum custo, psicológico, psicologia e psiquiatria, tanto para os nossos colaboradores. Olha que interessante, né? No início, a gente tinha o programa para só funcionários, né? Para os colaboradores. E a gente entendeu que o que mais traz felicidade para as pessoas são as boas conexões, e, em geral, as boas conexões estão dentro de casa também, e que a gente não oferece para as nossas pessoas, né? Embora tenha um plano de saúde, mas a gente tem pessoas pelo Brasil inteiro e às vezes onde o acesso não é dos melhores. Então, vamos oferecer hoje, então a gente tem assistência de saúde mental para os nossos colaboradores e para os dependentes. Então, isso foi uma virada de chave que a gente foi aprendendo durante a jornada também. Esse programa de saúde mental, a gente tem em média umas 500 pessoas que estão ali todo mês, né, fazendo o acompanhamento. E a gente já mediu qual é o retorno de investimento disso, né? Muitas empresas não colocam isso de graça, tem coparticipação e tal. A gente teve o retorno de investimento olhando só, nem é olhando afastamento, mas olhando só o programa mesmo, a gente teve 1,1 de ROI, então 115% de retorno de investimento. Então é algo que para a gente faz muito sentido. Então, quando a gente olha na formação, eu falo, precisa ser alguém que esteja disposto a aprender, seja alguém que queira mergulhar nesse universo de felicidade, olhando felicidade, o bem-estar das pessoas e qualquer formação. Hoje a gente tem uma estagiária, por exemplo, que faz administração, né? Então tá com a gente olhando, fazendo análise dos números da nossa pesquisa também, então ela com a gente criando, isso é muito bacana. Aline, assim, como é que foi medir o antes e o depois desse trabalho? Conta pra gente. Esse acho que é um grande desafio, assim, né? A gente começou e a gente tem a pesquisa desde o início de 2023, a gente fez uma mudança no final do ano passado, mais ou menos, inclusive de ferramenta, mudando um pouquinho a metodologia continua a mesma, mas a gente tem conseguido mais pessoas respondentes, o que para a gente tem sido muito bacana, né? Eu falo, o medir para a gente está no momento de trazer correlação e causalidade, né? Então, quais são se realmente a jornada da felicidade serviu como causa de algum dos nossos números que a gente teve que foram muito favoráveis, né? Então, seja no resultado da companhia, que 2023 e 2024 foram muito positivos, seja a redução de turnover, seja a redução, né, ou a estabilidade no nosso número de afastamentos por saúde mental. Então, a gente está nesse momento trabalhando com o nosso time de tecnologia, então a gente tem um processo com o nosso time de tecnologia para entrar no estudo do dado, como se fosse um estudo científico mesmo. Falo, eu quero publicar, espero que vocês vejam a publicação de todos os resultados. Já tem umas leituras aqui. Beleza, eu acho que é muito mais. Eu acho que é muito mais, viu? Porque... Mas não, eu com certeza, gente. Com certeza. Ainda passaria umas 3 horas. Eu já sei que tá olhando pro relógio. Eu ainda passaria umas 3 horas conversando com a Aline tranquilamente. Tranquilamente. Mas olha, eu realmente sou quem finaliza o negócio aqui e realmente a gente está fechando o nosso tempo. Concordo contigo, essa conversa ainda. Eu tenho umas 3 perguntas na minha cabeça já aqui, mas o episódio tem um tempo de duração. E eu queria só te fazer uma última pergunta, que é como é que as pessoas que, assim como nós, estão curiosas para saber mais, podem falar contigo? Instagram, LinkedIn, qual é a rede que tu poderia compartilhar?
Boa pergunta. Eu não sou a hiperconectada do Instagram, tá? Então tem o Instagram, mas que é pessoal, mas pelo LinkedIn eu tô lá, Legal. tá? Aline Mello, só me procurar, eu mandar uma mensagem lá que a gente combina de conversar. Tenho feito Perfeito. muitos benchmarks também com empresas e a gente não tem problema nenhum também para compartilhar, porque eu falo, isso está alinhado com o meu propósito, né? Eu falo educação, em saúde, em bem-estar, em felicidade, e compartilhando a gente chega num resultado positivo para todos. Muito legal. Bem, eu só posso agradecer. Foi um papo muito bacana, Com certeza. muito legal. Eu tenho certeza que quem vai nos assistir vai pegar lá papel e caneta, vai anotar essas coisas, porque teve muita pérola aqui que você não pode perder. E no mais, brigadão. Muito E a obrigada. gente Feliz de encerra. estar aqui. Valeu, Aline. Beleza. Até a Tchau, próxima. gente. Tchau, tchau.